sua seita é surubística. Não tô falando isso. Então, Toninho do Diabo é figura, maluco, doido, louco. Uma coisa que me deixa curioso do que você falou no início da conversa é as paradas das magias. Uhum. E como foi essas suas experiências com magias dentro do satanismo? Que isso é magia curioso. que você tentou e deu certo? Tem... Eu não posso ensinar magia. Não, não aqui, ensina. Mas Não, eu vou não precisa ensinar. Fala como... Até porque essa porra deve ser super complexo. Não eu ia fazer sem querer uma hora na minha vida. Não, tem as mais simples, é que nem fazer mágica, tá? Mágica e magia, né? No começo você aprende a fazer um truque simples, de repente você está fazendo a pessoa levitar. Matar né? mesmo, os outros levitam. Eu duvido. Não levita. Tá. No truque, no ilusionismo. truque, tá. No ilusionismo, entendi. fazendo uma analogia Tá bom, aqui. tá bom. Então, no começo você aprende um troço truque de besta. carta, uma Aham. coisa de carta. Aí de repente você está fazendo alguém levitar. Entendi. Né? Então você Tipo, cresceu não dá ali, pra tu você ficar invisível. Não dá pra ficar invisível. Mas tem alguma isso coisa sobrenatural realmente que você chegou a testemunhar? Ou algum ritual ou magia que promete algo que dizem que funciona, algo assim? Sim. Muitas vezes eu lançava feitiço contra líderes religiosos, né? Porque eu não ia com a cara deles. Eu considerava eles meus inimigos, né? Na minha cabeça, né? Eu já estava doutrinado ali. Então, acalhava da pessoa, de repente, eu lançava um feitiço, a pessoa ficava doente muito doente mesmo, né? E a Bíblia diz que tem doenças que são causadas pelo diabo. Né? Então Jesus às vezes ele expulsava um demônio de uma pessoa, né? E aquele demônio estava causando uma doença naquela pessoa. Só que nem toda doença é do diabo, obviamente. Né? Então, se fosse assim, né? Para que medicina? Você vai para a igreja, todo mundo e pronto, resolveu o problema, está curado, né? Então nem toda, e também nem sempre Deus cura. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma doença, ela acha que é do diabo, pôs na cabeça dela que é do diabo e que ela tem que fazer, sei lá, uma libertação, uma quebra de vinho, quebra de maldição hereditária, aquela coisa toda. E não é uma doença natural e Deus não vai curar ela. Não vai, por mais fé que ela tenha, Deus não vai curar. Tem alguns caras na Bíblia mesmo que morreram de doença, né? Eliseu, aquele cara... Eliseu, quem mais? Morreu da doença que ele tinha. Eliseu, ele recebeu a porção dobrada de Elias, que era o profeta, que era o cara, que era o top das galáxias, né? Que fez o sol parar. Né, pois é. Então... Caralho, tá manjando, hein? Sua mãe contou muitas coisas. Pois é. Então, você vê quanta coisa que tem. Eu espero que tenha sido Elias mesmo, não tenha falado merda. Então, Eliseu morreu da doença que ele tinha. O próprio Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho na água aí, porque a água era muito alcalina, né? Por causa do teu estômago e das tuas múltiplas enfermidades. Então ele era um menino podre, ele tinha um monte de doença, né? E não foi curado. Um lenço de Paulo curava o enfermo, mas Paulo não pôde curar Timóteo, que ele considerava um filho, né? A Bíblia também fala de Trófimo, né? Paulo também fala, olha, deixei Trófimo doente lá em Mileto. Quer dizer, não curou Trófimo. Quer dizer, o cara já tem o nome de Trófimo. Imagina o bullying na escola. Né? E ainda continuou doente. Não adiantou. Se fosse a Trófimo, o cara ia ser o magrinho da galera. De atrofia, desculpa. Tentei. Só vamos lá, Daniel. Só continua aí falando. Desculpa aí, foi mal, cancela o Monark. Baixo assinado, tira o Monark. Doenças causava doença, às vezes causava um acidente, poderia ser uma coincidência. Mas não tem nenhuma, claro, é exatamente esse o ponto. Não tem nada aqui assim que, tipo, mas é que realiza magia e você vê sobrenaturalidade instantânea na sua frente, olhos nus. Bom, olhos nus eu vi a presença de um demônio se materializando na minha frente, e eu estava sóbrio. Né? Duvido. Como é que é um demônio? Pois é, a ideia que nós temos de demônio, né, é chifre, escamas, né, rabinho, rabo, fogo, né, saindo pelos orifícios, né, o diabo todo vermelhão, né, saindo da sauna, assim. Que erótico. Pois né? Então, mas não, né, é um ser que parece... Aqui aparecia para mim, o Abraxas, que apareceu para mim algumas vezes, ele tinha um formato semelhante, tá? Semelhante. Não consigo descrever isso aí em poucas palavras. Você tem filho, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão. Sabe o Banguela? Sei. Então, mais ou menos parecido com o dragãozão. Banguela. Parecido com o Banguela. Mas tinha um olhar assim, né? O olhar que pegava era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, era como se fosse um buraco.
né, fosse um buraco que te hipnotizava aquilo ali, né? Porra, E você tu não sentia ficou com uma... cagaço quando tu viu pela primeira vez, não? Não, eu fiquei orgulhoso, porque ele atendeu meu pedido, né? Porque eu invoquei, eu Cara, fiz a tu invocação... chamou o cara, meu? Eu fiz a invocação, né, e ele veio. Então, quer dizer, eu me senti muito orgulhoso, Dá muito pra tu fazer a prestigiado. invocação e ele não vir? Porque ele não tá afim? Poderia Pelo jeito. acontecer. Poderia Como que é uma acontecer. invocação de um demônio? Não precisa dar detalhe, mas tipo... É complexa. Tem bastante detalhe. Bastante detalhe. E Quer dizer, muitos um ritualzinho materiais, vai? Muitos materiais. Materiais raros? Alguns raros. Entendi. Alguns raros. Então é um ritualzinho de pelo menos aí umas 3 horas, 4 horas. De né? ritual rolando, não é de preparação. Não, de ritual rolando para ter invocação em si. Entendi, caralho. E aí ele se materializa, tipo, ele só aparece? Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá pra encostar nele? Dá para encostar, são criaturas frias, geladas. Frio, completamente frio. E o que ele Mas falava? você vê, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Comeu. Né? Anjos comeram na Bíblia, então estavam bem materializados. Né? Então, se demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar, só que em circunstâncias ritualísticas. Por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Né? Um anjo poderia, Deus poderia permitir que um anjo viesse aqui, mas um demônio não. Só dentro de um sistema ritual, tem que ter um ritual para ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Porque eles estão aprisionados, de certa forma? São aprisionados, sim, eles são limitados. Né? Eles não podem fazer o que eles querem também da Veneta. Né? Eles têm as suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num cristão verdadeiro. Né? Verdadeiro não pode, a não ser que Deus permita, no caso de Jó. Né? Então Satanás pediu para tocar, tocou e Jó não blasfemou contra Deus. Jó foi um cara que se fudeu pra cacete, né? Muito, se lascou pra caramba. Ficou doente, tudo, né? Ficou doente, perdeu dinheiro, família, tudo. Morreu todo mundo, ele ficou sozinho. E mesmo raspava assim, as pereba com telha, exato, né? com telha, exatamente. E no final Deus recompensa ele, né? E ele, no final, Jó chega a dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos, né? Então... Amaldiçoa teu Deus e morre. Exato, isso mesmo. Os amigos de Jó, né, que vinham lá, largavam o pau então, em cima dele. Então, às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam. Então, teve gente que já falou para mim, falou, Daniel, perdeu teu filho, perdeu teu esposo, isso aí foi rechaçado pelo satanismo. Eu não vejo dessa maneira. Rechaçado em que sentido? O satanismo está me atacando com Entendi, feitiço, com magia e causou esses efeitos, né? Mas eu não vejo assim. Não? Não, de forma alguma. Eu vejo assim como coisas que Deus permite, que as pessoas morrem no mundo. Né? Isso acontece, né? Então as pessoas têm depressão, né? Então aconteceu, eu vejo como uma fatalidade. E mesmo se fosse no caso como Jó, né? Vamos supor que o demônio tivesse pedido permissão para Deus, olha, deixa eu tocar lá no Daniel, né? Porque vamos ver se realmente ele segura a onda, vamos ver se ele é cristão de verdade, vamos ver se ele não vai se rebelar contra Deus, né? Depois se eu tirar dele o que ele tem de mais precioso, né? Que era o meu filho, né? Principalmente, né? Então tirou. Aí eu nunca me rebelei, nunca questionei a Deus, nunca briguei com Deus, né? Eu sempre costumo fazer a oração que Jesus nos ensinou como modelo do Pai Nosso, né? E dentro dessa oração está escrito, olha, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E essa é a minha oração, seja feita a sua vontade, não é a minha, é a tua. Se a tua vontade é essa, que a minha esposa partisse naquele dia 30 de maio, pronto, é 30 de maio, é o dia que Deus escolheu. Né? Então eu descanso nele, ok? E tudo tem que ter um propósito, porque eu escapei da morte 2 vezes. Né? Então por 2 vezes escapei da morte. Então, olha, eu diria que 3, se contar da vez que reagiu a arma lá do cara. Se contar nessa 3, porque ali 2 vezes, né? Então, assim que eu vi a morte de perto, né? Você sente o cheiro da morte de perto, né? E então, quer dizer, se eu não fui, é porque tem algum propósito aqui ainda, tem alguma coisa ainda para fazer aqui. E quando terminar esse propósito, aí Deus me leva. Era alguma coisa ligada a esse assunto de satanismo e tal, que tu quase morreu, ou não tinha nada a ver? Não. Teve uma das ocasiões, por exemplo, foi no ano passado, né? Foi dia 30 de novembro do ano passado, ia entrar dezembro foi o mês que meu filho partiu, né, dia 22 de dezembro, então eu estava muito angustiado com aquele negócio, poxa, vai entrar dezembro, mais um Natal, mais um final de ano, aí eu tomei um monte de comprimido para dormir, eu só queria dormir, eu não quis matar, né, meu interesse não era morrer, só que eu acabei aspirando, e tive uma pneumonia aspirativa e entrei em coma profundo,
né? Caralho. Pois é, fiquei 22 horas em coma profundo, entubado, acordei entubado no hospital, Caralho. assim. Então, ali Foi você dormir sente- na tua cama e acordou entubado. Acordei entubado. Né? E é muito horrível, meu, você acordar com um tubo na boca. Deve ser, cara. Deve ser inde- assustador em primeiro lugar. Indescritível, indescritível. É, porque até o momento eu acho que você tava só dormindo. Pois é, eu tava dormindo de boa, a gente se acorda, um tubo na boca, né? Um ambiente diferente, onde eu tô, quem sou eu, né? Que doideira. É. Mas, tá. Pra que tu chamou o Abraxas, cara? Então, eu queria testar o ritual de invocação. Porque se eu conseguisse que ele aparecesse, eu ganharia méritos dentro da Irmandade. Tinha alguém testemunhando ali? Não, não tinha. Não tinha, mas a minha palavra valia porque supostamente esse demônio validaria essa palavra, né, para o sumo sacerdote. Né? Então eu fiquei muito orgulhoso com aquilo. Então a primeira coisa que eu perguntei para ele, né, eu toquei, vi para ver se era real, né, gelado, frio, né, e me olhava fixamente nos olhos, né, mas eu não conseguia olhar por muito tempo, né. Ele era da tua altura? Não, estava mais alto que eu, mas estava como se estivesse ajoelhado, sabe? Tá. Né? Como se estivesse ajoelhado, não, ajoelhado, sentado sobre os joelhos. Tá. Ele tinha quatro membros? Sim, sim, sim. Assim, o Banguela lá, ele não é bípede, mas ele era bípede? Sim, bípede. Entendi. Né? Sim, tinha pernas, braços, né? Sentou, né? Forte, braceletes que pareciam braceletes de ouro, era dourado, né? Não sei se de ouro de verdade, não. Tá. Né? Dá para morder assim, tipo assim. É para valer, né? E a única coisa que eu perguntei foi se os animais eles iam para o céu, né? Perguntei, os animais vão para o céu, né? Porque eu tinha essa preocupação, será que os animais vão para o inferno? O animal é bonzinho, ele não pode ir para o inferno. Então eles estão todos no céu, né? Eu só fiz essa pergunta, né? Sei lá, uma pergunta besta, né? Que veio na minha cabeça. Interessante a pergunta até. Mas eu fiquei no vácuo, eu não tomei resposta nenhuma e ele desapareceu. E olha lá, ele, porra, tu me chamou pra isso, meu irmão? Caralho! Deixa eu tomar no cu, porra! Eu queria a porra da tua alma, não quero só um quiz aqui, eu sou o dicionário Aurélio da divindade, porra. Porra, mas em alguma outra oportunidade tu ouviu a voz dele? Eu vi a voz de outra entidade. Quem? Né, do Astaroth. Don't feel fucking at me.